Os gastos de campanha, a lei fala que poderá existir a edição de uma legislação própria para determinar quais são os limites do gasto de campanha. Isso desde 97 que a lei fala nisso. Nesses anos todos, nunca foi editada uma lei que estabelecesse o limite. E eu imagino que não vai ser diferente dos anos anteriores, que novamente esse ano o poder público não vai editar uma legislação que estabeleça. Com isso, o limite de gasto de candidatura, seja para vereador, seja para prefeito, é deliberado nas convenções, né? Mesmo em caso de coligação, cada partido estabelece o limite de gastos, seja para a candidatura de vereador e seja para a candidatura de prefeito. Então, nas convenções que vocês participarem para se sagrarem candidatos do partido, nessa reunião, a Comissão Executiva Municipal vai ter que deliberar qual vai ser o limite de gasto que cada categoria de candidatura vai ter nas eleições. Os gastos, eu coloquei ali, mas isso vocês sabem melhor do que eu, inclusive, né? Os gastos eleitorais, eles têm que estar envolvidos diretamente com a campanha, porque eu já tive situação lá de fazer defesa de prestação de contas do cara que utilizou um recurso que ele arrecadou, né, no decorrer da campanha, para uma coisa pessoal, pagou uma despesa de cunho pessoal dele e juntou na prestação de contas ali. Aí você pensa, pô, tudo bem, né, o cara arrecadou o dinheiro era dele no final das contas, ele foi lá e pagou a despesa dele, mas ele teve as contas desaprovadas, porque todos os gastos que vocês forem efetuar no âmbito da campanha têm que estar diretamente ligado com a campanha eleitoral. Então, normalmente, os gastos previstos são a despesa com propaganda, contratação de pessoal, locação de comitê, transporte, os programas de rádio e televisão, que muitas vezes tem uma ajuda do partido, né? Realização de comício, pesquisas, entre outras, mas sempre atentar que as despesas têm que estar vinculadas ao processo eleitoral. Outra coisa importante que eu quis colocar aqui, ainda que isso seja pertinente à área de propaganda, e até foi uma questão do Estado que o Fábio já está em atenção à legislação eleitoral, ele já mandou rodar as programações daqui com todas as informações que a legislação exige, né, para que seja feito isso. E o mais importante, não pode existir santinho de nenhum candidato que não tenha aquelas informações. O CNPJ da gráfica que fez o serviço, o CNPJ de quem contratou o serviço e a tiragem. Essas informações são obrigatórias, ou seja, se pegar o seu santinho sem aquelas 3 informações, isso pode ser levado ao Ministério Público e isso pode gerar um tipo de processo que, como eu disse, num primeiro momento, dependendo da potencialidade do ato, você vai ter uma multa, que vai de 5 mil a 50 mil, que é de 5 mil FIIs a 50 mil FIIs. Mas, em última instância, gera até a cassação do registro ou do diploma, se a pessoa tivesse sido diplomada. Eles criaram também, nessa eleição agora, o fundo de caixa para despesas de pequeno valor, tá? Mesmo esse fundo de caixa, é obrigatório que todos os recursos passem pela conta corrente. O que vocês terão que fazer é sacar um cheque, fazer um saque na conta, lembrando que o teto estabelecido para despesa de pequena monta é R$300, ou seja, você vai poder só pagar até R$300 cada despesa. E aí, em seguida, eles estabeleceram critérios para qual o valor máximo que um candidato vai poder ter de fundo de caixa no decorrer da campanha. Isso também vai estar disponível para vocês, né? Porque aí cada um tem uma peculiaridade, são municípios com 40 mil eleitores, até 100 mil eleitores. Então, esse é o valor total para todo o período de campanha, lembrando que cada despesa é R$300. A prestação de contas, como eu disse no início, é obrigatória para todos os candidatos, independente de continuidade, de interrompimento da campanha, de vitória ou não, todos estão obrigados a prestar conta. Os vice-prefeitos, eles eventualmente podem ter interesse em abrir suas contas bancárias. Eles não prestarão contas separadas, mas os extratos dessas contas bancárias farão parte da prestação de conta dos candidatos a prefeito. E aquilo que eu disse, que mesmo aquele que renunciar... Desculpa, a delegada me fez a correção e ela já tinha feito. A coisa do gênero é complicada. A gente fica no todos, no geral, e acaba vice-prefeitos e vice-prefeitas. Obrigada pela lembrança, doutora Vilma. Então, e mais o que eu havia dito no início, aquele que renunciar à candidatura, desistir, continua mantendo a obrigatoriedade para não ficar inelegível para a próxima eleição.
Outra coisa, mesmo que você fala, pô, mas eu não vou receber doação, eu não vou ter dinheiro transitando pela minha conta, vou fazer minha campanha, vai ser no corpo a corpo, enfim. Independente disso, ainda que não transite um centavo pela conta bancária, a obrigatoriedade de abrir a conta corrente permanece e você vai apresentar a prestação de contas com extrato zerado no final, mas tem que apresentar os extratos, como está ali, extratos bancários ou declaração do gerente dizendo que não houve movimentação financeira, mas continua sendo obrigatória a abertura e a apresentação do documento contábil competente.